Olá, pessoal! Esse é o Papo de E. Eu sou a Alessandra Gonzaga e hoje nós temos nossa convidada, Ana Carolina Tavares Torres. É assim, ó, gente, isso aqui tá ficando um show de celebridades. Tô fazendo meu chazinho, esperando a Ana entrar. A gente faz aqui um chazinho da Conexão IE. A ideia do Papo de E, gente, quem tá chegando aí, é de fato ser um bate-papo com uma pessoa que eu sei que é super referência na sua área de atuação e que eu quero tentar nesse papo de fato perguntar coisas relacionadas ao mundo emocional e, por que não dizer, socioemocional da gestão e do trabalho dessa pessoa, tá? No nosso último papo foi minha querida Renata Bidoni e hoje é com a Ana Carolina. Saudade! Olha ali a Carol! Tudo bom, Carol? Olha só o povo que tá chegando, que delícia! Depois isso vai ficar gravado, tá, pessoal? Lá no nosso IGTV. A gente está aprendendo e vamos conseguir fazer podcasts disso também. A gente percebeu que o Papo de é gostoso de se escutar. Porque é um bate-papo e são assuntos que estão muito em torno do que a gente está vivendo, tá? Que legal! Na plataforma dual da PUC. É Flávia teu nome, Flá? Tô vendo Flá aqui, imagino que seja Flávia, né? Essa plataforma da PUC a gente já chegou na primeira rodada em mais de 3.000 alunos. Eu só não sei como tu tá agora, porque a gente teve alguns cursos aí que foram disponibilizados gratuitamente, né? Ah, que legal. Flávia, muito bem. E aí lá nessa aula a gente fez uma aula com primeiro o professor Daniel Goleman, que foi convidado, veio para o Brasil e falou sobre inteligência emocional, que ele é o papa disso no mundo, né? Ele é um psicólogo de Harvard. É do modelo do Daniel Goleman, o que a gente aplica nas empresas, que é o modelo ESC, que é Emotional and Social Competence Inventory. E então, enfim, estamos super alinhados. E eu dei a aula do professor Goleman junto com ele. Terminou a aula dele e veio a minha aula. Esse que é o pacote que o pessoal assiste lá. Yes! Chegou a Ana Carolina! Vamos lá. Transmitir com a Ana. Olá! Estamos aguardando a Ana. Hoje eu espero que o meu sinal esteja melhor, gente. Eu descobri que precisa. Seja bem-vinda! Tudo bem? Maravilhosa. Acho que baixar um pouquinho aqui. Vê se tu consegue subir um pouco mais. Isso, Ana. Sobe um pouquinho mais para nós. Sim, peraí. Fica bem tranquila para ajustar teu suporte. A gente te Ajustar, aguarda. estamos, quem sabe faz ao vivo, não é? Isso mesmo! Olha que legal. Olá, Já temos gente! A Benícia chegou. Bom dia, dia! Benícia! O povo todo chegando. Tá maravilhosa, Ana. Que bom te ver! Saudade! Saudade. A Então, Carol também foi nossa aluna no curso de liderança feminina. Isso né? mesmo. Isso, tudo bom, Olha só. Ângela? Olha só como tá bom o sinal. Pessoal, vocês estão vindo bem, eu e a Ana? Fala aí, Ana, alguma coisa. Ô, Lu, tudo bem? Ilka, já estamos com várias poderosas aqui. Estão todas ouvindo bem? Tudo certo? Que legal. Muito Isso bem. tudo vai ficar gravado, gente. A gente vai gravar e a ideia é depois virar podcast. Eu tava dizendo, viu, Ana? Nossa, essa aí é novidade. Porque a gente fez um canal no Spotify e agora eu já aprendi a tirar o vídeo, fazer MP3, é toda uma coisa tecnológica que a gente tem que aprender, né? Muito então bem. Vamos lá. Deixa eu primeiro apresentar essa pessoa que está na minha frente. Ana Carolina Tavares Torres. Ela é uma executiva jurídica corporativa, mestre em Direito e Sociedade. E eu conheci a Ana em 2016. Até então a gente não era as amigas que somos hoje. A gente só era duas conhecidas. Em 2016 a Ana estava lá ela que na verdade ajudou a lotar uma sala de mais de 90 mulheres, porque ela já era essa pessoa articuladora e que traz gente com ela, que era uma apresentação de portfólio de liderança feminina, que chamava-se Woman Empowerment, lá da Unicinos. Aqui no tempo em que a Unicinos ainda era aqui na Dom Pedro II. Eu tô apontando que é pertinho daqui de casa. A Benícia tá debochando da minha cara, dizendo que o meu currículo tem 100 páginas. Isso mesmo. E o dela tem 150, né? E a Ângela tá me puxando meu saco aqui, a minha Ângela maravilhosa, Benícia. Vocês são... Essas aí gostam de mim de verdade, então não dá pra... É verdade. Mas ela tem essa super competência na área como advogada, ela é uma referência no Brasil.
Então, eu não sabia nada disso nessa época e a Ana estava lá com esse povo e a gente estava lançando o portfólio. Em 2018 e 2019, ela já era professora desse curso, junto comigo, de liderança feminina, um super sucesso. E eu estava fazendo já minha tese em torno de carreiras femininas, enquanto a Ana falava de mulher e poder. É isso, né, Ana? No tua dissertação de mestrado. Isso aí. Então aí virou prof oficial, né? Porque daí finalizou o mestrado e agora ela é uma professora universitária também. Uma carreira a mais que ela abraçou. A gente fala isso em carreiras hoje, né, Ana? A gente abraça essas carreiras. Paralelas e vivendo em conjunto, né, Ali? Tudo vive em harmonia, né? Então das tuas carreiras, a que mais me interessou pro nosso papo de E, por conta do trabalho que a gente executa com líderes, como uma líder de equipe corporativa. Então hoje tu tem 23 pessoas na tua liderança, certo? Exatamente. Somos 23 hoje. No meio disso tudo que a gente está vivendo, né? Então eu quero que tu me conte primeiro assim, ó. Eu tava pegando alguns materiais nossos da Korn Ferry e tal, e diziam que no começo, o Covid, e quando eu falo começo, eu tô falando de final de fevereiro, março, o pessoal estava lendo a Covid como uma crise isolada, que ia ser parecida com o que tinha sido a SARS, em 2002. Aí depois o pessoal começou a ver que que não era bem isso. Passou março, aconteceram aqueles picos todos na Itália, que foi quando fecharam tudo. E nossa, aqui foi o nosso isolamento foi 16 de março, se eu não estou enganada. É mais ou menos isso. Mais ou menos por ali, né? E aí no final de abril, que a gente já estava bem descolado de quarentena, já tinha gente já um mês e pouco em casa, veio esse comunicado da Korn Ferry falando que a gente ia ter um ano antes e um ano depois do Covid, né? Digamos, um semestre Covid e um semestre pós-Covid. Bem, eu não sei se é esse o caso, mas eu quero que tu me traga primeiro, Ana, como é que tu vê essa super crise que a gente está vivendo para as empresas, para os líderes. Quero que tu me dê um pouco do teu contexto. Conta para mim. Bom, gente, bom dia, né? Uma satisfação, nós já estamos aí em pleno sábado, 10 horas da manhã, e estamos já com 26 pessoas assistindo a nossa live. Eu acho que daqui a pouco a gente já vai estar com mais gente aí, mas eu quero agradecer essa disponibilidade de vocês de estar conosco, assim, muito despretensiosamente, né, Ali? Porque o que a gente queria era trazer para você. Na verdade, a gente está querendo as duas matar a saudade de conversar. E agora tem uma desculpa, né? Tem uma desculpa, tudo bom, Priscila? Que é poder conversar com todos vocês juntos, assim. Então, eu acho que é uma grande sacada, né? Qual é o grande desafio do líder? E hoje eu tava pensando, eu acordei hoje com uma frase fantástica na minha cabeça, né? Que liderança é a arte de customizar uma única diretriz. Uau. Nós temos como líderes uma única diretriz. Ana. Vamos lá. Liderança é a arte de customizar uma única diretriz. Nós temos uma diretriz somente, né? Normalmente, que inclusive é um desdobramento do planejamento estratégico da empresa, né? Então, que a gente tem que fazer como empresa, como negócio para tocar e dar certo? Isso é uma diretriz, né? Tu tem a tua diretriz como líder, né? Olha, eu quero que as pessoas tenham autonomia. Para mim, é uma diretriz ter autonomia, né? Eu, como líder, sou assim. Eu quero que as pessoas tenham autonomia. Mas essa diretriz, eu não posso simplesmente chegar e dizer: olha, gente, eu quero que vocês tenham autonomia. Eu tenho que customizar essa maneira essa autonomia para cada um dos liderados, para cada uma das pessoas que me atendem, porque as pessoas, elas escutam dentro da sua realidade, do seu contexto, dos seus conhecimentos, né? E fazer esse movimento de customização é a grande sacada, a grande liderança, né? De conseguir entender que cada pessoa, ela é um universo em si. Que massa. Então, isso me faz lembrar uma coisa, sabe, Ana, da liderança situacional, que é um conceito que a gente revisa hoje. Olha lá, canequinha, aquela agora a gente faz brinde de caneca. Brinde! Show de bola.
A liderança situacional é um conceito lá do Blanchard, da década de 60, 70, que a gente revisitou, que foi o que deu origem à ideia de liderança coach. Na época começou o termo coaching, porque era esse líder que algumas pessoas da equipe dele, ele deveria fazer um trabalho customizado, como tu diz, né? Deveria, de alguma maneira, endereçar no nível de autonomia da pessoa para a tarefa e da complexidade daquilo que ela lidava. Só que daí agora a gente pega essa ideia toda, que era bem bonita, e coloca no meio de uma guerra. Numa guerra. No meio de um contexto completamente caótico, em que mesmo um plano de desenvolvimento de uma pessoa, se tu podia imaginar o que fazer com ela nos próximos 2 anos, tu podia traçar, né? Tu não consegue pensar nos próximos 30 dias. E aí tá uma grande questão, Ali. O que nós estamos como liderança, pelo menos na empresa que eu atuo, né? E o que eu tenho visto o mercado atuar. Nós atualmente não podemos tomar decisões para além de 15 dias. Nossa. Isso é pouquíssimo tempo. Então, vamos lá. Esse material do Corn Ferry que tu me falou, né? Me remeteu. Eu recebi esse material final do mês de abril. No final do mês de abril, eu olhei esse material e pensei, nossa, é isso. O título do material, eu estou com o computador aqui para acompanhar, só para ler bem certinho para vocês. Diz, 1 ano dividido em 2 metades. O manual do líder para gerenciar através da crise e na era pós-surto. E eu pensei, é isso, né? É isso. O 2020 vai ser dividido em 2 metades. Nós já estamos em abril, em julho já é a outra metade. Nós já estamos. Ai, que coisa boa, já vamos viver outra vida. Uau! Não, no caso, não é? 30 dias depois. A gente volta e está casando. 30 dias depois a gente pensa que talvez não seja bem dividido em 2 metades iguais. Então, de repente, serão metades no mínimo 3 terços, né? No mínimo. No mínimo, né? Quando tudo começou, se falava na construção aí da vacina para setembro. Ontem já saiu uma notícia para final de outubro, talvez dezembro, né? Não se sabe. Nós estamos trabalhando a era das incertezas, né? Então, só que isso, gente... Tá, e aí, nunca Ana, foi. Pois é, nunca foi uma novidade para o ser humano. Essa que é a grande questão, Ali. Isso está fora do script que a gente tinha falado, mas me surgiu agora. Não, tranquilo. Trabalhar na era das incertezas nunca foi uma novidade para o ser humano. Nós vivemos na incerteza. Acontece que nós nos acostumamos com um lapso muito pequeno de tempo, vamos pensar assim, depois da Segunda Guerra Mundial, em que a vida da gente começou a ficar cada vez melhor. Né? Cada vez melhor, cada vez mais plena, cada vez mais certa, né? Então vamos pegar a geração das nossas mães, em que elas nasciam, né? Viviam e elas têm essa certeza, né? Elas tinham todo um programa e a geração delas foi muito abençoada nesse aspecto. Bom, é a primeira vez que a nossa geração, e logo na minha vez, como diria o Duda Schneider, né? Logo na minha vez acontece tudo assim? Isso, né? Tudo isso. E a Vanessa tá dizendo do mundo VUCA, né? Eu acho que a gente achava que estava vivendo no mundo VUCA. Mas nós estamos vivendo no mundo VUCA hoje. A gente se achava muito VUCA, porque a gente tinha um excesso de informação apenas. E 1001 escolhas de como seguir. E agora, todos os nossos instintos de sobrevivência, que sempre estiveram ali, mas estavam acalmados, porque afinal de contas era só nós seguir o jogo, que a gente pagaria as contas e continuaria. Então havia um acordo coletivo de que, ok, é só a gente continuar que vai dar para tocar o barco, né? Eu gosto da gente fazer, deixa eu recuperar um pouquinho do que tu falou, essa perspectiva histórica. E eu e tu fizemos isso nas nossas produções aí, né, em mestrado e doutorado. E é uma coisa que é impressionante como nos traz uma clareza e até, por que não dizer, uma certa orientação quando a gente olha para trás. A gente estava comentando essa semana, aqui na Conexão IE, até foi a Helena Brochado que colocou, é uma amiga nossa, professora também, consultora, e a Helena comentou que agora ela entende a avó dela, numa live que ela fez. Eu entendo agora a minha avó. E eu pensei, eu também entendo a minha avó. A minha avó,
ela foi costureira e ela trabalhou por muitos anos. O meu avô morreu quando a minha mãe tinha 18 anos, não vou saber precisar aqui a data. Não vou saber fazer essa conta reversa. E aí, deixa quieto. Mas o que importa é que minha avó terminou de criar o segundo filho, que era o irmão mais novo da minha mãe, e a minha mãe já era recém-casada, sozinha, né? Costurando, minhas duas vós. E mesmo depois de anos, quando a gente ia visitar a minha avó escondia comida no roupeiro. E aí a gente via as trilhas de formiga, daí ela tirava, botava, mas ela sempre guardava comida no roupeiro. Ana, a cozinha pro roupeiro eram 2 peças. Mas ela tinha uma memória da escassez, do pós-guerra, de que tinha que guardar a comida, que vai que acontece alguma coisa, invadem a casa, tiram. E isso a gente nunca se preocupou. Ninguém pensou em guardar comida no roupeiro. E agora, ao viver essa situação, a gente entende o que é o medo da escassez de uma forma como a gente nunca sentiu, como classe média. Não estou falando do pessoal que é pobre, porque sempre sentiu isso. Sempre sentiu. Nós vamos colocar dentro do nosso contexto, né? Então, eu acho muito interessante tu trazer essa perspectiva, porque é a nossa vez. São os líderes da nossa geração que estão lidando com isso. Aí eu já aproveito para te puxar um pouquinho para inteligência emocional. Então. Ou seja, o que é isso na cabeça de um líder hoje? O que um líder tem que fazer? Na verdade, a gente... eu sempre tive um pouco dessa questão da escassez no meu DNA, né? Por também ser filho de imigrante, fugido da guerra, aquela história toda, né? O que eu achava também muito negativo por alguns aspectos, né? Porque muito de guardar, de proteger, de ter medo, sabe? Mas isso talvez não seja tão negativo assim, Ali. E daí eu vou te dividir contigo o seguinte, porque esse medo da escassez que nunca me parou, porque na verdade a gente tem que ter o medo da escassez que congela a pessoa, e essa sim é um problema, e eu vivo falando para as pessoas e falando com quem trabalha comigo que o medo é o pior conselheiro que pode nos dar, porque o medo ele nos trava, mas existe um medo positivo que é um medo adaptado à realidade, né? E isso faz com que tu esteja sempre buscando o melhor, buscando e se preparando, mesmo que inconscientemente, para um momento que possa vir que chegou, né? Então, na verdade, o que eu percebi? Aqueles que estavam mais preparados, como tudo na vida, eles estão mais adequados, eles estão mais tranquilos para esse momento. Então, o que nós tínhamos, né? Eu vou te falar da minha experiência como liderança, pré-Covid, né? Pré-Covid. Nós tínhamos um sonho de começarmos a fazer home office um dia. A empresa super tradicional, não se pensava na possibilidade disso acontecer a médio ou longo prazo, talvez. Médio prazo nem pensar. Mas eu me preparava. Me preparava como? Olha, um dia ficamos sabendo que estavam sobrando alguns notes. E daí a Benícia, que está aqui nos escutando, diz assim, Ana, por que a gente não dá note para todo mundo? E daí eu disse, vamos começar a dar note pro pessoal. Ela disse, não, porque nós vamos ter mais mobilidade e tal. Eu podia ter rechaçado essa ideia. Mas eu disse, tá, vamos fazer. Porque uma hora a gente precisa. E nós trocamos todos os computadores grandes por notebooks. Nós colocamos VPN, que é a possibilidade do pessoal acessar os sistemas da empresa nos notes dos colaboradores, muito antes de pensar na possibilidade disso acontecer. Quando aconteceu a questão chegou e bateu na nossa porta, e eu lembro assim, com muitos detalhes daqueles dias, assim, porque na quarta-feira eu estava num evento com muita gente beijando, abraçando as pessoas. Nós estávamos como a gente ainda foi fazia. muito louco isso, porque é março, gente. É março isso. Nós estávamos beijando, eu ganhei uma premiação, estava tudo certo, tudo normal. Na quinta, eu começo a receber mensagens de grupos do pessoal de São Paulo e tal. Não porque nós estamos indo para casa, não porque quem já fechou, não, e eu, não, mas tem alguma coisa que está acontecendo que está paralelo ao meu universo, né? É um universo E eu comecei, então, a acionar os recursos humanos que, vejam bem, estavam fazendo um dia de portas abertas do recursos humanos. Eles recebiam toda a empresa dentro do RH, tinha toda uma caminhada. Isso na quinta-feira,
tá? Comecei a ir atrás do RH e dizer, gente, tem alguma coisa acontecendo. E daí o nosso RH é também muito parceiro. Eu acho que essas parcerias relacionais, daí a gente fala de inteligência emocional, né? Com certeza. As relações que foram construídas pré-Covid são essenciais para esse momento. É verdade. É o Porque que daí está eles nos estão à prova. suportando. Porque nós temos relações anteriores a isso. Então, assim, gente, bom, de novo, a gente vai ter que aprender que a gente não colhe o que a gente não plantou, né? Então, vamos lá. A Tânia aí dando um oi para nós. Oi, Tânia, amada. E daí, bom, então daí na sexta-feira nós já estávamos com um grupo de crise montado, gente. Na quarta nós estávamos no evento. Na quinta o RH estava fazendo RH portas abertas. Na sexta nós estávamos com um grupo de crise montado. De crise. Na outra semana nós já estávamos em casa. E no mês da outra semana 100% da empresa estava em home office. Nossa. Em uma semana nós colocamos 500 pessoas em home office. Qual foi um dos primeiros setores que pôde fazer um movimento de 100% home office? O jurídico. Com 23 pessoas, 23 advogados nas caixinhas, que a gente fala que é uma profissão super encaixotada. Por quê? Porque nós pensamos antes. Então, nós pensamos sempre nas possibilidades. Agora, tem uma frase que eu acho que para fechar esse bloco aí de pensamento de o que estava preparando para isso, que é desse material do Korn Ferry, que diz assim, muitos generais que só governaram em tempos de paz serão extintos. É isso. E daí fica uma grande lição para nós. Bom, gente, era assim que eu fiz sempre? Não dá mais. Né? A história dos tempos de paz, porque olha só que interessante essa frase. Eu adoro puxar pro ponto emocional, né? Muito legal. A gente puxou aquilo que tu falou das nossas avós e do que a gente está vivendo como geração. Nós vivíamos tempos de paz. Não só uma paz entre nações, nós vivíamos uma paz interna na equipe por pensar que o dia de amanhã ia ser como foi o dia de ontem e como foi hoje. E que havia um acordo, como a gente comentou, coletivo, de que era só nós seguir esse jogo. Que a gente teria reuniões one-on-one, que a gente poderia ter com as equipes, mas que isso ia ser a cada 6 meses, talvez. E que a gente, qualquer dificuldade, a gente ia sentar numa grande sala e cada um ia ter uma pauta e iria falar. E aí eu aproveito para nós não ficar tão saudosistas para te perguntar. Tu acha que isso vai voltar algum dia? Voltaremos a ter salas de reuniões e protocolos e coisas presenciais como tínhamos? Melhor jurídico do mundo, ó, saber disso ali. Que legal. Hashtag. Nós somos megalomaníacos, né? Bom, vamos lá. Essa é a pergunta de $1 milhão, né? O que tu acha? No que fica disso? Eu acho... Eu tinha uma pergunta aqui que a gente tinha combinado falar, que é o que precisou acontecer para que tudo desse certo, né? Isso, deixa eu explicar pro pessoal, Ana, antes de nós jogar ela. Eu fiz uma sessão de coaching sobre essa pergunta, em que é justamente para a gente abrir o pensamento, para ser disruptiva, como tu foi lá com os computadores. O que precisaria acontecer para tudo dar certo, né? Essa é uma pergunta muito paralela a isso que eu estou perguntando, né? Então agora sim, desculpa, constrói teu raciocínio. Não, tudo bem. Mas assim, ó, até agora eu falei o que precisou acontecer para que tudo desse certo. O que precisou acontecer. Isso. Por quê? Vamos lá, a gente está falando que deu certo hoje. Deu certo, claro. Deu certo. Rodando. Nós estamos há 74 dias em home office, ok? 74 dias, gente. Eu quando saí pensei que em 15 dias nós estaríamos de volta. São 74, né? Nós estamos há 74 dias em home office. Nosso trabalho, ele está exatamente igual, certo? Nós estamos cada vez mais próximos. Então, diariamente nós fazemos reunião de check-in. Então, todos os dias, às 9 horas, todo mundo está junto. A gente conversa, nós preparamos nosso dia, a gente fala brincadeiras como se nós estivéssemos efetivamente juntos, ok? Legal. A Ângela está dizendo que pensou que na semana seguinte estaria de volta. Pois é. Enfim, então, tudo que precisou acontecer foi o que eu falei até agora, né? Tá. Então, a gente teve que construir um passado, a gente tinha já de um tempo que a gente aprendeu a lidar também com as dificuldades, a gente
usava positivamente o nosso medo da escassez. Então, usar positivamente a escassez, né? Usar positivamente a fragilidade. Agora tu fala do antifrágil, né? Usar positivamente as tuas vulnerabilidades. Quando antes se pensar em que vulnerabilidade seria um ponto positivo. E hoje a gente já sabe que mostrar vulnerabilidade traz as pessoas para próximo. Isso, e aumenta a nossa coragem, enfrentamento, Aumenta, relembrar um lado tédio, coisa. relembrar para nós pensar nisso. Exatamente, então tá. Então tudo que precisou acontecer foi o que a gente falou. Tua pergunta de $1 milhão, como que faremos para o futuro? Como seremos para o futuro? Como será amanhã? Isso vai voltar, vai acontecer. Bom, então nós vamos ter que dividir a vida, ao invés de... Ó, os gatos aí. Meus gatos. Eu tenho um gato que tá passeando, brigando. Elas procuram umas às outras, que são as manas. Elas vão dormir, aí elas se perdem, aí elas ficam semeando até se achar. Maravilhosas. E daí, ao invés de pensar o mundo em dois momentos, como é que dizia ali, era um ano em 2 metades, vamos pensar num ano dividido em 2 metades do seguinte aspecto. Olha que legal que eu tô pensando agora. Tudo tá vindo aí. Tá. um primeiro momento de adaptação. Tá. Certo? Era então vamos pensar. Chave, a primeira fase desse ano é adaptação. Nós precisamos adaptar. Nós precisamos entender como é que é, onde é que eu vou trabalhar. Porque no começo, se vocês pegarem a primeira live que eu e a Ali fizemos há um tempão, todo mundo estava falando sobre esperança. Eu tava na sala. Eu tava na minha caiu sala. Porque a gente não sabia nem o tempo do Instagram. A gente não sabia o tempo do Instagram, gente. Entendeu? Foi derrubado. Exatamente. O Instagram disse, cala a boca vocês duas, e desligou. Enfim. Esperança agora, era a nossa palavra-chave. Nossa palavra-chave era Spread Hope. Lembra? Spread Hope. E daí, nós estamos falando agora, 2 meses depois. Gente, 2 meses, não é 2 anos, não é 20 anos, é 2 meses depois. Nós estamos falando do ano dividido em 2 metades. Primeiro, da adaptação, que vai fazer com que a gente chegue na transformação. Então, se nós estávamos até agora adaptados, nos adaptando a esse mundo, a segunda metade vai ser de transformação, porque tem coisas que não voltam mais. São disruptivas, eu também acho que são. São coisas que não voltam. Pensem bem, gente. Pensem bem, vamos lá. As pessoas, e daí assim, quando a gente fala dos futuristas, fala das pessoas que já estavam pensando num futuro, né? Elas falavam o quê? Ninguém vai voltar mais a usar táxi, infelizmente é isso aí, se eu tenho os meios de transporte muito melhores que eles, muito melhores que o táxi. Ninguém volta para uma tecnologia anterior no momento que ela se adaptou à nova tecnologia. Vamos lá, olha só, tu te adapta à nova tecnologia e no momento seguinte tu te transforma. Isso, daí já não quer mais a antiga. Tu não quer mais a antiga, entende? Ah, legal, gente, eu tenho vários vinis aqui em casa, a gente tem aparelho, a gente curte, mas eu não vou deixar de usar o Spotify. Eu não vou deixar de usar. Por quê? Porque eu me adaptei e depois eu me transformei. Como que nós voltaremos, gente, a achar normal situações, e ontem eu falava para a equipe isso, como que nós nos adaptaremos a achar normal uma situação que acontecia comigo até março? Olha só, eu acordava às 4 da manhã, tá? Ou seja, eu nem dormia, né? Porque eu já ficava preocupada de como é que eu ia fazer, não podia deixar de acordar às 4 da manhã. Eu tomava um banho, eu dava um beijo no meu marido e no meu filho, eu ia até o aeroporto, eu pegava um avião às 6 horas da manhã, tá? Eu chegava em São Paulo às 8, eu tomava um café, eu participava de uma reunião das 10 ao meio-dia. Certo? 2 horas de reunião. 2 horas às 4 da manhã. Eu acordei às 4 da manhã, exatamente. Participava dessa reunião das 10 ao meio-dia, daí arranjava alguém para almoçar comigo, e pegava um avião de tarde e voltava para casa, chegava em casa às 7h30, 8 horas, com sorte, porque também tinha várias situações em que eu não tinha sorte, e daí eu chegava em casa meia-noite, certo? A empresa gastou o meu dia de trabalho, né? Ela gastou no mínimo R$2.000 em passagem, mais minhas comidinhas lá, mais a participação na reunião e tal. Ok?
existia uma diretriz do nosso que eu precisava O estar Thiaguinho. presencialmente nessa reunião. Seja bem-vindo, pessoal. Tem muita gente entrando. Chegando. E daí tinha uma diretriz que eu precisava participar presencialmente dessa reunião. Vocês conseguem imaginar isso? De novo acontecendo. De novo eu acontecendo. não consigo imaginar. Ontem a reunião aconteceu online, ou quinta-feira aconteceu online a reunião. Gente, foi tudo certo. Nós não gastamos R$0. Entendeu? E aconteceu. Então, tem como voltar? Não, nós nos transformamos. Nós nos transformamos nesses bichinhos mais digitais. Eu e a Alessandra, pensem bem. Boa formação, inteligentes, super cognitivas, né? Com as cognições tudo certinha. Nós não sabíamos o tempo da live do Instagram. A gente entende? E agora não apenas nós sabemos que é 1 hora, Ana, como eu já estava dizendo pro pessoal antes, a ideia é pegar a nossa live, a gente vai baixar ela, aí vai transformar isso num MP3 e vai subir pro Spotify, que tu estava comentando agora, e aí vai virar um podcast, esse bate-papo editado. Eu nunca pensei em ter que fazer isso. E assim como deve ter sido um trauma para ti, eu chamo isso de trauma. Trauma é uma palavra forte, né, Alessandra? Mas é um trauma você ter que lidar com uma aula que tu fazia presencial e que tu te sentia em casa e que tu dominava o espaço porque era uma coisa física, e agora tu tem que dar uma aula de 4 horas online e tu tem que conseguir lidar com bolinhas na tua frente, que muitas vezes elas usam um monte de bolinha, e transmitir algo. Só que aí tem um bloqueio que a tecnologia pode causar, mas ela também tem série de benefícios, como tu mesmo citou, que todo esse deslocamento nos causava um distanciamento também dessa realidade. Então agora eu vou para essa reunião muito mais preparada, porque eu não estou me deslocando para ela. Eu vou para essa reunião muito mais atenta, porque eu só tenho aquele momento que a pessoa falar para pegar o que ela disse. Eu não vou poder pegar ela no corredor e perguntar depois. E se eu fizer isso, vai ser por um WhatsApp, que vai ter mais uns 15 perguntando. Então, a gente também se tornou muito mais atento. Agora, a gente já está falando um papo, nós aqui, profs da atenção, do mindfulness, do excesso de atenção nessas reuniões. Ontem eu fiz um coaching com um executivo às 5h30 da tarde e já estava sem conseguir se articular. Eu disse, eu estou fazendo reuniões online o dia inteiro. A sensação que eu tenho é de um cansaço triplo. Exaustão, eu diria, Alessandra. E daí, tem isso, Ana? Me conta um pouco desse lado negro da força aí. Eu achei maravilhoso o teu relato do aeroporto, porque eu acho que esse é o grande ganho do Covid. Grande ganho. Não precisa tu perder a tua vida, a tua luz, o teu sono para uma reunião de 2 horas. E isso era uma necessidade muito mais da própria hierarquia corporativa das empresas, das reuniões, dos protocolos, que a gente tanto gosta, mas que eu acho que já não era mais útil. Era mais assim para protocolar. E a gente acabou substituindo pelo online. Só que tem o repuxo do online. E é isso que eu quero que tu me traga também. Os desafios remotos. A gente tem tempo de entrar neles e sair depois pra luz, se Deus quiser. Se Deus quiser, né? Porque eu vou dizer pra vocês, assim... o que tem feito eu pensar muito é como eu me transformarei, porque não estamos mais falando de adaptação, estamos falando de transformação. Isso. Como eu me transformarei se nós tivermos que viver assim para sempre. Tá? Porque nós não queremos viver assim para sempre, não é a nossa ideia, e o para sempre é muito tempo, como eu mesmo sempre digo, né? Mas e se esse para sempre for até junho do ano que vem? Pode ser? Pode ser. A gente pode estar falando de até meio do ano que vem. Nós estamos falando da necessidade de termos uma vacina, termos um medicamento eficaz e imunizar quase 8 bilhões de pessoas. É muita gente. É muita coisa. Então eles falam até então ter uma vacina, ter várias vacinas, né? E as pessoas vão ir se imunizando e vão vencer. Então, assim, como vai ser? Porque do jeito que está hoje, eu não vou aguentar. Eu percebi já essa minha dificuldade de aguentar. Por quê? Por quê? Por quê? Exatamente. Por quê? Porque é extremamente cansativo. Pode ser que também seja uma falta de preparação nossa
no cérebro, próprio cérebro da gente. A gente não estava preparado para isso, né? Foi muito rápido, né? Muito, muito rápido. Então dizem que o Covid, ele adiantou 10 anos da tecnologia. 10 anos em 2 meses. Vocês pensem, né? Então, talvez a gente tenha essa questão. Hoje eu estou me sentindo exausta. Exausta por estar muito conectada o tempo inteiro, exausta por estar multicanais. Nós estamos multicanais, talvez tenhamos que fazer um aprendizado de que, bom, durante o dia eu só vou trabalhar com uma ferramenta, por exemplo, né? E depois eu vou mudar de ferramenta, pode ser que tenha essa evolução, ou a gente consiga criar, sei lá, ó, ideias de startups, alguma coisa que consiga conectar todas as ferramentas num lugar só. E a gente acesse tudo num lugar só, de repente. Porque eu vejo dois caminhos aqui, Ana, deixa eu tentar construir contigo. A gente tem 2 cursos que vamos lançar pelo Senex, pela plataforma Senex Learning, que vai sair agora há pouco. Era nisso que nós estávamos lidando. Um é Mindfulness e Liderança. Tem alguém que comentou aí já, que é com o professor Petreca. A gente vai lançar. Por quê? Porque eu preciso, se eu sou líder, eu preciso desse fôlego atencional. O Mindfulness, ele provoca essa F5 na tua mente, para que você, em pouco tempo, consiga se pôr num estado de atenção ideal. E é claro que isso tem a ver com a habilidade de abrir e fechar janelas mentais. É ter um controle disso maior. Porque hoje a gente é meio que levado pelo que for mais interessante para a nossa atenção. A nossa atenção ela é flutuante. O Mindfulness é uma musculação para a atenção. O que vou prestar atenção, o que não vou mais prestar atenção. Porque a atenção é como não apenas um músculo, como ela também te leva a essa exaustão que tu sente. Por exemplo, uma coisa, só um dado. Quando você tem uma reunião em que você tem 10 câmeras, aquelas coisas que a gente depois bate o print de tela e tem lá 20 pessoas numa tela, o teu cérebro não era acostumado a lidar com isso. Ele tá enxergando 10 caras te olhando, 20 caras te encarando. Isso não apenas é estranho, como é até ameaçador. E aí ele olha aquilo como assim, né? De repente eu tenho um monte de olhinho me olhando e agora eu tenho que prestar atenção nisso. É estranho ainda. E a gente tem que se adaptar, ainda adaptar. Não dá ainda para transformar. Ainda não. Tá, então esse é o primeiro. O segundo, para chamada, e tu já está convidada para ser uma das líderes que vai falar no nosso treinamento, é a gestão de equipes remotas. A gestão remota de equipes, né, cara? Que é essa habilidade de lidar com tantas demandas coletivas, inclusive a própria tomada de decisão, online, num home office. Então, eu também acho, Ana, que não vai ser igual era. Mas como está, não dá também. Tem um último estudo que estavam comentando isso. As pessoas sempre sonham com home office, mas não numa quarentena. Então, uma coisa é home office, a outra é um home office com o teu filho em casa, que tu tem que ajudar nas tarefas dele. Quantos pais viraram professores dos filhos agora? Eu tô aprendendo, inclusive, matemática da do ano, que eu não sabia mais. Aqui em casa é todo dia um aprendizado novo. E isso é muito assustador, né? Mas daí eu quero, e a gente já é 10h38, olha. Isso, já tá encaminhando. Mas olha só. Me prende na minha pauta. Mas o quanto é interessante, assim, né? A Ali diz que eu sou muito mais sistemática. Eu acho legal porque ela abre e fecha. É que tu é acostumada a fazer isso, né, Ana? Pode ser. Os discursos, as defesas todas. E daí, o que a gente tá falando, assim? Gestão remota de equipes, tá? E eu vou falar uma palavra que tá permeando a minha vida há eu tinha falado antes, 74 dias, né? 74 dias. 74 dias. Tu tá contando que nem um prisioneiro na parede. Não, eu tô que nem um prisioneiro. Eu tô com uns risquinhos aqui, ó. Que vocês não enxergam, mas aqui brincadeira não tem. A palavra que é gestão remotas de equipes e é muito disruptiva, gente, é confiança. Palavra confiança, anotem aí. Confiança neste momento global, ela é absolutamente tudo. Eu tenho que confiar que a equipe está fazendo o melhor
na sua casa. O melhor possível, tá? Porque eles também têm que confiar que eu sei que eles estão fazendo o que eles podem. Por que eu tenho que confiar isso? Porque eu tenho colegas que têm filhos pequenos, né? Eu tenho colegas que estão tendo... Eu tenho um colega que está tendo que alfabetizar a pequenininha dele em casa, gente. É uma alfabetização. E a esposa dele trabalha na área da saúde e ele tá sozinho com os 2 pequenos. E eu tenho que confiar que ele tá fazendo o que ele pode. Entende? Eu tenho que confiar que tem o pessoal que tá lá. Daí o pessoal também ele também tem que confiar nos colegas que vão estar dando esse suporte para ele. Olha as relações. Eu tenho que confiar que ele tá fazendo o que pode. Ele tem que confiar que eu tô entendendo que é a situação dele. Ele tem que confiar que os colegas vão estar dando o suporte que ele precisa. Eu tenho que confiar que as pessoas estão se cuidando para que ninguém fique doente. Olha só o nível de confiança. E a gente vai escalando isso. Escalando num nível global. Então, o Yuri e o Harari, ele tá falando sobre isso, né? Ele fala no mundo pós-coronavírus e ele traz que essa tempestade, ela vai passar. Vai passar necessariamente, a gente sabe que vai passar, historicamente passou. Peste negra passou, gente. Não é possível que isso não vá passar, entendeu? Vai passar, vai passar. Ainda na nossa geração vai passar. Vai passar. Mas as escolhas que fazemos agora podem mudar a nossa vida nos próximos anos. Sem dúvida. E eu me arrepio toda quando eu falo isso. E mais, Ana, um período, como a gente falou, de guerra, um período não paz, um período em que você tem que, de alguma maneira, colocar à prova a tua capacidade de sobrevivência. Porque, sim, veja bem, você tá... O que foi muito diferente nessa crise das outras que eu acho que já aconteceram na humanidade é que a gente não tá passando fome, a gente não tá correndo risco de cair uma bomba na nossa casa, mas a gente está tendo que lidar com incertezas que realmente nos fazem sofrer. Existe sofrimento aqui. Só que é um sofrimento de eu daqui a pouco não conseguir alfabetizar meu filho, de eu poder perder meu emprego, de eu daqui a pouco não ter saúde, de Deus livre acontecer alguma coisa com meus pais porque eu fui lá entregar as compras para eles. Então são sofrimentos reais em realidades imaginadas. Não são realidades que eu estou vivendo. E daí entra meu primeiro mantra, desde o primeiro dia de quarentena, de coronavírus, tudo isso. Nós vamos ter que viver um dia de cada vez. E com confiança. Eu adorei isso que tu trouxe. E com confiança. Nós vamos ter que viver um dia de cada vez. E daí nós temos um comitê de crise na empresa, que é o comitê que a gente se reúne 3 vezes por semana, gente. Todos os diretores e as principais lideranças da empresa se reúnem 1 hora, 3 vezes por semana, para identificar o que a gente vai fazer. Porque teve lojas que nós tivemos que abrir, né? Porque as pessoas pediram para abrir. Veja que diferente isso, né? Os colegas disseram assim, gente, abram a loja porque eu preciso trabalhar, não estou conseguindo trabalhar em casa, a gente vai se cuidar, nós vamos fazer os movimentos. Daí tem todo um trabalho que a gente faz de cuidado disso aí. Então, e o que a gente ainda falaram nessa questão ainda recentemente? Como a Ana diz, né? Vamos viver um dia de cada vez. Porque nós estamos precisando viver um dia de cada vez, então nós optamos por não tomar decisões para mais de 15 dias, certo? Então a gente só toma decisões de até 15 dias, né? E sempre sob júdice, sempre sobre essa análise. A gente cuida das pessoas. A nossa prioridade sempre é cuidar das pessoas. Então eu tenho um diretor maravilhoso que ele diz assim, o nosso exercício, a nossa obrigação é a continuidade do nosso negócio. Doa quem doer. E o que é a continuidade do nosso negócio? Vamos pensar assim, o cara é diretor financeiro, ele está pensando no resultado da empresa. Não. É cuidar das pessoas, ele fala. Porque eu não posso permitir perder alguém aqui na empresa. Porque esse é o... E olha só, e daí tu volta de novo para a confiança, né? Tá, segura que eu quero amarrar tudo agora. Que agora a gente já tá chegando no fim. Vou fazer uma amarração. Meu Deus do céu. Eu vou juntar um toque em tudo isso, tá? Tá bem, então, de tudo que a gente falou. Então, do que a gente falou até aqui, o que eu juntei, tá? Que eu preciso adaptar para poder transformar. A primeira... Isso é adaptar para transformar. E então, a divisão do ano em 2 metades é essa. Adaptação e transformação. Não é ter o corona e não ter mais. Não é isso.
Adaptar para transformar. Dentro desse cenário do adaptar para transformar, eu preciso, para poder ter me adaptado, o que eu tinha plantado. E aí é que vem as relações que tu conseguiu construir e aquilo que tu conseguiu prever, como é que isso se estabeleceu. Porque senão essa adaptação ainda tem gente sofrendo nela e não conseguindo sequer passar por ela. Muito E bem. vamos lá. Então, se quem não construiu antes, aprenda para os próximos. Senão, sirva de aprendizado. isso. Aí tu tá ali no aprendizado da adaptabilidade, mas tu ficou no máximo por aí. Uma outra ponta que tu trouxe foi da confiança, e aí eu vejo uma triangulação de ideias. Eu vejo uma triangulação da questão do cuidar das pessoas, porque se eu não cuido de você, como é que você vai confiar em mim? E como é que eu vou confiar em você? Então, o cuidado, ele é a cola de base para uma relação de confiança, certo? Então, essa é a primeira coisa que me vem. Cuidar tem a ver com confiar, né? O cuidado com o outro, o take care, que a gente fala lá em inglês. E que tem a ver também com self-care, que é eu me cuidar, porque senão eu não consigo confiar na vida e nem em mim e nas minhas capacidades. E que então, interessante tu comentar isso, porque a semana que vem nós vamos abrir uma campanha da empresa, uma das campanhas que a gente está abrindo é autocuidado. Viu? Olha só, tá tudo junto. Muito pronto. Então, confiança tá coladinha com cuidado. Mas tem uma outra coisa que até a Vanessa nos colocou nos comentários, que eu acho que tem a ver com o que tu disse de um dia de cada vez. E que o Mindfulness vem aqui. Porque se eu fico muito atormentada com os meus fantasmas e medos, ele não é mais positivo, ele não é mais um medo da prudência. Ele é um medo paralisante. E a gente sabe muito bem que nos paralisa pensar nas possíveis coisas que podem dar errado. E é o pior conselheiro. Então, tu tem que vir para o momento presente, porque ele que é encorajador. A coragem vem de perceber o quanto eu estou frágil, o quanto eu estou exausta, mas que eu ainda consigo seguir. Então, essa sensação de suficiência de recursos, apesar da vida difícil, porque não é dourando a pílula, né? Não. Apesar da dificuldade, essa sensação de força que a gente fica, sabe? Então, acho que da nossa live, eu tô levando muita coisa legal aqui, Ana. Tô levando essa necessidade de a gente buscar uma transformação, da gente, de fato, abraçar o novo. Porque isso que é a transformação. Eu não vou mais brigar com o novo, eu abraço o novo, embrace mesmo, né? Eu não vou sofrer com adaptação. Bom, tá, gente, é isso aí, bola pra frente. É isso aí, bola pra frente. Eu vou levar também essa questão da confiança e do cuidado com as pessoas na liderança. O líder que cuida, o líder que confia. Show, ó, eu já tô satisfeita. Então tá, então é isso, gente. E eu tem mais alguma coisa, Aninha? Não, eu vou levar muito essa questão da necessidade do fôlego emocional, porque na verdade o que eu tenho hoje me assustado é até quanto eu aguento a batida que eu estou, entendeu? E daí vem a minha vulnerabilidade mesmo, olha lá. Não é porque eu tô aqui na live com a maravilhosa da Alessandra que eu não tenho minhas dificuldades. Não é porque eu tô aqui posando de maravilhosa que tá tudo bem. Não, gente, não está fácil. Gente, não é tranquilo pegar e acordar todo dia. Eu brinquei esses dias ainda com uma equipe, né? Gente, parece que eu tô no dia naquele filme Feitiço do Tempo. Parece que eu tô no dia da marmota todos os dias, entendeu? Aliás, recomendado para todo mundo. Feitiço do Dia da Tempo. Marmota é maravilhoso. Esse filme é maravilhoso. Todo mundo tá no Dia da Marmota. Mas qual é o grande recado sem dar spoiler? E daí qual é o grande recado? Do filme do Feitiço do Tempo. O que ele consegue fazer? Me ouvir sobre isso. O grande recado é que de tanto viver o Dia da Marmota, tu faz o Dia da Marmota ser um dia perfeito. Tu faz a tua vida ficar perfeita, porque tu vai te refinando a cada dia. E aí eles não são mais iguais. Aí tu fez ele ser ideal. Para mim acabou. É isso aí. Gente, então assim, ó, de tanto viver o Dia da Marmota, faremos o Dia da Marmota perfeito. Agora é hashtag Dia da Marmota, então. Sem sofrimento mais, né? Nessa transformação, preparado pro novo, porque pode ser que hoje achem a cura, gente.
Pode ser que hoje saia a notícia e daí nós vamos começar. Só que esse começar, ele vai ter que ser novo, ele vai ter que ser muito melhor, ele vai ter que ser muito mais transformado. E nós temos obrigação de ser pessoas melhores. Olha só, tu já até iluminou mais teu rosto, só de tu comentar isso agora, viu? Então, esse lado B da confiança é uma coisa muito legal. E isso eu acho que o Covid está nos deixando, sabe? A sensação de que a gente pode se revigorar, alguém usou essa palavra, uns aos outros. Dividir nossas fragilidades e nos revigorar. Então, te agradeço, Ana Maria Tavares Torres. Ana Maria. Tu vai ver Ana Maria. Eu tenho que dizer de novo. Ela não sabe dizer meu nome mais. Agora tu fica pronto. Não, minha amiga, espera, gente. não pode ficar. Minha amiga. Não, espera, amor. A gente tem que deixar para ficar no podcast bonitinho. Então, muito obrigada, Ana Carolina Tavares Torres, minha amiga querida, que perdoa até eu esqueci o nome dela. Ai, claro que sim. Não esqueceu nada, ficou muito emocionada, porque essa questão de transformar o dia da marmota no melhor dia da nossa vida, olha, fiquei cheia de vontade de fazer isso. Olha o finzinho do filme, Ana. Olha o finzinho lá. Ele realmente chega no dia ideal. E o que ele conseguiu para fazer o dia melhor e o dia ideal e sair do dia da marmota, que foi a grande virada dele, que daí ele amanheceu e não era mais o dia da marmota. Mas para isso ele teve que fazer o dia ideal. Perfeito. Tá bom? Abençoado dia, pessoal. Até mais. Até mais, Aninha. Fica bem. Tchau, Tchau, tchau. tchau.